Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar alguns conteúdos fundamentais para a formação e atuação do técnico em enfermagem, especialmente importantes para quem está se preparando para o concurso da Escola de Sargentos das Armas. Vamos abordar os tipos de unidades de saúde, a equipe de saúde e a equipe de enfermagem, a normatização do Sistema Único de Saúde do Brasil, as necessidades básicas do paciente, primeiros socorros, princípios básicos de enfermagem, fundamento de anatomia e fisiologia humanas, microbiologia, parasitologia, nutrição e higiene, além dos princípios e métodos de desinfecção e esterilização e os procedimentos de admissão e alta do paciente. Inicialmente, é importante compreender que o sistema de saúde é formado por diferentes tipos de unidades de atendimento, cada uma com funções específicas dentro da rede de assistência. Entre essas unidades estão as unidades básicas de saúde, conhecidas como UBS, que são responsáveis pela atenção primária, ou seja, pelo atendimento inicial da população. Nessas unidades são realizados serviços como consultas, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal e ações de prevenção. Existem também as unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPA, que atendem casos de urgência e emergência de complexidade intermediária. Os hospitais, por sua vez, realizam atendimentos de maior complexidade, incluindo internações, cirurgias e tratamentos especializados. Além disso, há centros especializados, clínicas, laboratórios e unidades de vigilância em saúde. Dentro dessas unidades atua a equipe de saúde, que é formada por diversos profissionais com diferentes formações, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Cada profissional possui atribuições específicas, mas todos trabalham de forma integrada para garantir o cuidado ao paciente. A equipe de enfermagem é composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. O enfermeiro é responsável pelo planejamento, organização, supervisão e avaliação da assistência de enfermagem. Já o técnico de enfermagem executa cuidados diretos ao paciente, como administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, realização de curativos, auxílio na higiene e conforto, além de colaborar com outros procedimentos assistenciais. Outro ponto importante é a normatização do Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e é o Sistema Público de Saúde do Brasil. Ele é baseado em 3 princípios fundamentais: universalidade, integralidade e equidade. A universalidade garante que todos os cidadãos tenham direito ao acesso aos serviços de saúde. A integralidade significa que o atendimento deve considerar o indivíduo como um todo, oferecendo desde ações preventivas até tratamentos especializados. Já a equidade busca reduzir desigualdades, oferecendo mais atenção àqueles que mais necessitam. O SUS também possui diretrizes organizacionais, como a descentralização da gestão, a regionalização dos serviços e a participação da comunidade por meio dos conselhos e conferências de saúde. Quando falamos das necessidades básicas do paciente, estamos nos referindo às condições essenciais para a manutenção da vida e do bem-estar. Entre essas necessidades estão a respiração adequada, alimentação, hidratação, eliminação de resíduos do organismo, higiene, repouso, conforto, segurança e equilíbrio emocional. O técnico de enfermagem deve observar constantemente essas necessidades e prestar assistência para que elas sejam atendidas de forma adequada, contribuindo para a recuperação e manutenção da saúde do paciente. Outro tema essencial são os primeiros socorros. Primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a uma pessoa que sofreu um acidente ou apresentou um problema súbito de saúde, até que ela receba atendimento médico especializado. Entre as situações mais comuns que exigem primeiros socorros estão desmaios, hemorragias, queimaduras, fraturas, engasgamentos e paradas cardiorrespiratórias. O objetivo dos primeiros socorros é preservar a vida, evitar o agravamento da situação e promover condições adequadas para o atendimento médico posterior. O técnico de enfermagem deve ter conhecimento das técnicas básicas de atendimento emergencial,
e agir com rapidez e segurança. Os princípios básicos de enfermagem envolvem práticas essenciais para garantir uma assistência segura e eficiente. Entre esses princípios estão o respeito à dignidade do paciente, a observação cuidadosa do estado de saúde, o uso correto das técnicas de cuidado, a higiene adequada, a prevenção de infecções e a manutenção de um ambiente seguro. Além disso, o profissional deve registrar corretamente as informações no prontuário do paciente, garantindo a continuidade da assistência. Também é importante compreender os fundamentos de anatomia e fisiologia humanas. A anatomia estuda a estrutura do corpo humano, ou seja, os órgãos, tecidos e sistemas que compõem o organismo. Já a fisiologia estuda o funcionamento desses sistemas, como o sistema circulatório, respiratório, digestório, nervoso, urinário e outros. Esse conhecimento é fundamental para que o técnico de enfermagem compreenda como o corpo funciona e consiga identificar alterações no estado de saúde do paciente. Outro campo importante é a microbiologia, que estuda os micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários. Muitos desses micro-organismos podem causar doenças, sendo chamados de agentes patogênicos. A parasitologia, por sua vez, estuda os parasitas que vivem às custas de outros organismos, podendo provocar diversas enfermidades. Já a nutrição está relacionada à ingestão de alimentos e nutrientes necessários para o funcionamento adequado do organismo. Uma alimentação equilibrada contribui para a prevenção de doenças e para a recuperação da saúde. A higiene envolve práticas de limpeza e cuidado com o corpo, os ambientes e os materiais utilizados na assistência à saúde, sendo essencial para a prevenção de infecções. Outro aspecto fundamental na área da saúde são os princípios e métodos de desinfecção e esterilização. A desinfecção é o processo que elimina a maior parte dos micro-organismos presentes em superfícies e objetos. Já a esterilização é um processo mais rigoroso, que elimina completamente todos os micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e esporos. Esses procedimentos são essenciais para evitar infecções hospitalares e garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. Por fim, é importante entender os procedimentos de admissão e alta do paciente. A admissão é o processo de entrada do paciente na unidade de saúde ou no hospital. Nesse momento são realizados registros administrativos, avaliação inicial do estado de saúde, coleta de informações sobre histórico clínico e orientação ao paciente sobre as rotinas da instituição. Já a alta hospitalar ocorre quando o paciente recebe autorização para deixar a unidade de saúde após a conclusão do tratamento ou quando apresenta condições de continuar o cuidado em casa. Nesse momento, a equipe de saúde orienta o paciente e seus familiares sobre medicações, cuidados necessários, retorno para consultas e outras recomendações importantes. Esses processos são fundamentais para garantir a organização do atendimento e a continuidade adequada do cuidado com o paciente. Dessa forma, o técnico de enfermagem precisa possuir conhecimento teórico e prático sobre todos esses temas, pois eles fazem parte da rotina de trabalho e são essenciais para garantir uma assistência segura, eficiente e humanizada. Agora vamos falar da participação do técnico de enfermagem no plano de cuidados. O plano de cuidados faz parte da organização da assistência de enfermagem. Em geral, é elaborado e coordenado pelo enfermeiro. O técnico participa executando as ações prescritas, observando respostas do paciente, identificando alterações e comunicando ao enfermeiro e à equipe. Em prova, o ponto central é entender que o técnico não trabalha de forma isolada. Ele executa cuidados dentro de uma prescrição e de protocolos, com supervisão do enfermeiro, e tem responsabilidade de observar, registrar e comunicar. Agora, verificação de sinais vitais, peso e mensuração. Sinais vitais básicos são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Em muitos serviços se inclui também saturação de oxigênio e dor como quinto sinal vital. O que a banca cobra é técnica, regularidade e interpretação básica. Temperatura pode ser aferida por via axilar, oral ou timpânica, conforme protocolo. Pulso é avaliado por frequência, ritmo e amplitude, geralmente em artéria radial, podendo usar outras quando necessário. Respiração é contada observando frequência e padrão.
sem chamar a atenção do paciente, porque ele pode alterar a respiração voluntariamente. Pressão arterial exige técnica correta, manguito adequado ao braço, posicionamento do paciente, repouso relativo e leitura correta dos sons. Saturação é medida por oxímetro, lembrando que perfusão periférica, esmalte e movimento podem interferir. Peso e mensuração incluem peso corporal, altura, cálculo de IMC quando indicado e medidas como circunferência abdominal ou balanço hídrico, dependendo do caso. Um ponto de segurança é sempre identificar corretamente o paciente antes de registrar ou comunicar. Agora, alimentação, conforto, higiene e segurança do paciente. Aqui entram cuidados fundamentais. A alimentação pode ser por via oral, por sonda ou por dietas especiais, sempre conforme prescrição. O técnico deve observar risco de aspiração, posicionamento adequado, nível de consciência e capacidade de deglutição. Paciente com risco de broncoaspiração exige cabeceira elevada e atenção redobrada, e qualquer sinal como tosse intensa, engasgo ou alteração respiratória deve ser comunicado. Conforto envolve mudança de decúbito, alinhamento corporal, controle de dor conforme prescrição, ambiente adequado, redução de ruídos e apoio emocional. Higiene inclui banho no leito, higiene oral, troca de fraldas, cuidados com pele e prevenção de lesões. Segurança do paciente é um eixo essencial. Prevenção de quedas, identificação correta, prevenção de erros de medicação, prevenção de infecção e cuidado com dispositivos. Medidas práticas incluem grades laterais quando indicado, campainha ao alcance, leito baixo, piso seco, uso de pulseiras de identificação e cuidados com isolamento quando necessário. Agora, preparo e manutenção da unidade do paciente. Unidade do paciente é o conjunto de leito, mobiliário, equipamentos e materiais de uso imediato. Manutenção significa manter limpa, organizada e segura. Isso envolve arrumação do leito, troca de roupas, limpeza concorrente e terminal conforme protocolo, e organização de materiais para evitar contaminação e facilitar o cuidado. Em prova, cuidado com o conceito de técnica asséptica, materiais limpos e separados, manipulação correta e higiene das mãos como regra número 1. Administração e cálculo de medicamento é um dos temas mais críticos. Primeiro, o técnico administra medicamentos conforme prescrição e rotina institucional, sempre observando os certos da medicação. O modelo mais cobrado é paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo e registro certo. Em muitos protocolos, incluem também motivo certo, forma certa e resposta certa. A ideia é reduzir erro. Cálculo de medicamentos normalmente envolve dose, diluição, gotejamento e velocidade de infusão. Você precisa ter domínio de regra de 3 e de unidades. Exemplos típicos de prova são cálculo de dose a partir de apresentação do frasco, cálculo de volume a administrar, cálculo de gotas por minuto e cálculo de mililitro por hora em bomba. E sempre lembrar que a administração segura exige dupla checagem, quando indicado, e atenção a medicamentos de alta vigilância. Noções de farmacologia. A farmacologia básica, para técnico, envolve entender que medicamentos têm indicação, contraindicação, efeitos adversos e interações. O técnico deve observar e comunicar reações, como alergias, náuseas, queda de pressão, alteração de nível de consciência, sinais de hipoglicemia, sangramentos, entre outros. Também é importante conhecer vias de administração: oral, sublingual, intramuscular, subcutânea, intradérmica, intravenosa, tópica, inalatória, retal, conforme prescrição. Cada via tem cuidados específicos, como local de aplicação, velocidade e técnica, registro e anotações de cuidados prestados. Isso é parte ética e legal do trabalho. O registro deve ser claro, objetivo, completo, com horário, identificação do profissional e descrição do cuidado e da resposta do paciente. Não se deve usar termos vagos como paciente, bem sem detalhar. Registre o que foi feito, o que foi observado e o que foi comunicado. E lembre, prontuário é documento legal e instrumento de comunicação da equipe.
Aplicação de calor e frio. São medidas terapêuticas simples, mas com regras. O frio geralmente é usado para reduzir edema, inflamação e dor em fases iniciais de trauma, e o calor para relaxamento, alívio de dor muscular e aumento de circulação local. O técnico precisa respeitar tempo de aplicação, proteger a pele para evitar queimaduras térmicas, avaliar sensibilidade, circulação e integridade cutânea, e observar contraindicações, como áreas com perfusão comprometida, pacientes com alteração de sensibilidade ou lesões de pele sem orientação específica. Terapia intravenosa. Aqui entram punção venosa periférica quando permitido por norma e protocolo institucional, manutenção de acesso, preparo de equipo, controle de infusão, observação de sinais de infiltração, extravasamento, flebite e infecção. Em prova, é importante saber reconhecer sinais. Infiltração é quando o líquido sai da veia para o tecido, causando edema e dor. Flebite envolve vermelhidão, dor e endurecimento ao longo da veia. Extravasamento, em drogas irritantes ou vesicantes, pode causar lesão grave. Então exige ação imediata conforme protocolo. O técnico também deve manter curativo do acesso, fixação adequada e identificar riscos de contaminação, sempre com higienização das mãos e técnica asséptica. O paciente terminal e cuidados pós-morte. Cuidado ao paciente terminal exige humanização, controle de sintomas, conforto, apoio à família e respeito às decisões e protocolos, incluindo cuidados paliativos quando aplicável. O técnico deve evitar intervenções desnecessárias, manter comunicação com a equipe e garantir conforto, higiene, posicionamento e ambiente digno. Após o óbito, os cuidados pós-morte incluem preparar o corpo conforme rotina do serviço, com respeito, identificação correta, retirada de dispositivos conforme orientação institucional e legislação, higiene, posicionamento, acondicionamento e encaminhamento. A prova pode cobrar que o corpo deve ser identificado de forma segura e que os procedimentos devem respeitar protocolos e comunicação com a equipe. Oxigenoterapia. Oxigenoterapia é a administração de oxigênio para corrigir ou prevenir hipóxia. O técnico precisa saber os dispositivos mais comuns: cânula nasal, máscara simples, máscara com reservatório e também nebulização quando indicada. O cuidado central é ajustar o fluxo conforme prescrição, monitorar saturação e sinais respiratórios, observar ressecamento de mucosas, risco de lesão por pressão em nariz e orelhas, e manter segurança com oxigênio, que é comburente, ou seja, favorece combustão. Por isso, não pode haver chamas, cigarro ou material inflamável perto. Em pacientes com doenças respiratórias crônicas, a administração deve ser cautelosa e sempre conforme prescrição. Curativos. Curativo envolve avaliação da ferida, limpeza, cobertura e proteção, seguindo técnica limpa ou estéril conforme o tipo de ferida e protocolo. O técnico deve observar sinais de infecção, como aumento de dor, calor, rubor, edema, secreção purulenta e odor, e comunicar. Também deve registrar aspecto da lesão, tipo de exudato, tamanho quando indicado e a cobertura utilizada. A troca deve respeitar horários e técnica, evitando contaminação. Para fechar, o resumo do que você precisa levar para a prova é o seguinte: o técnico participa do plano de cuidados executando ações prescritas, observando e comunicando. Sinais vitais e mensurações exigem técnica e interpretação básica. Alimentação, higiene, conforto e segurança são cuidados fundamentais, com prevenção de quedas, aspiração e infecção. Unidade do paciente precisa ser mantida organizada e segura. Medicação exige os certos, cálculo correto e atenção a reações. Registros são obrigatórios e legais. Calor e frio exigem indicação e proteção da pele. Terapia intravenosa exige técnica asséptica e vigilância de complicações. Paciente terminal e pós-morte exigem respeito e protocolo. Oxigenoterapia exige prescrição, monitorização e segurança. Curativos exigem técnica adequada, observação e registro. Se você dominar esse conjunto, você cobre grande parte do que a ESA cobra em fundamentos de enfermagem para técnico.